boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos dar início aqui mais um debate do Terça Esquerda. Queria pedir um pouquinho da atenção de vocês. Terça Esquerda, a gente faz aqui esse encontro quinzenal, sempre às terças-feiras, por isso chama Terça Esquerda. Queria agradecer a presença de todo mundo que veio prestigiar a gente, veio aqui fisicamente. Quem estiver acompanhando também pelo Facebook, na live nossa lá da página Terça Esquerda, a gente agradecer. E eu queria agradecer também o Ivanei, que é do MAB São Paulo, Eider, que é o MAB Espírito Santo, MAB, Movimentos Atingidos por Barragem, que são representantes. Então a gente agradecer o Ivanei, Eider, a Aline, o Binho, são daqui de Minas, a Letícia, que é de Mariana, Jocely, Sônia, todo mundo do MAB, muito obrigado a presença de vocês. Professor Eli Sabino também veio prestigiar a gente, o nosso já teve aqui no Terça Esquerda para falar sobre religião, muito legal. Obrigado pela presença. O senhor Manuel também, obrigado pela presença. Hoje o tema é Educação e Representação Popular. E aí eu vou chamar aqui as nossas palestrantes, Beatriz Cerqueira, e vou pedir também uma salva de palmas de todo mundo para a gente receber a Beatriz Cerqueira. E a Cristina Del Papa também, vamos fazer um barulhinho para receber ela. Bom, sem mais delongas, eu vou passar o microfone, e aí primeiro vai ser a Beatriz, né? Depois passa para a Cristina, a gente vai ouvir elas um pouquinho, e se alguém tiver interesse em fazer algum tipo de pergunta para elas,
pode chamar o Ricardo ali, ele vai pegar inscrições para perguntas. Se alguém tiver interesse, já chama ele, pede para colocar o nome na lista, porque vai ser um pouco limitado, hoje está muito cheio, então às vezes está muito cheio, é ótimo, mas às vezes a gente não consegue, né, que todos que queiram fazer alguma pergunta consigam fazê-la aqui, mas depois que acaba também as convidadas sempre continuam mais um pouquinho com a gente e abertas para um bate-papo. Afinal de contas, a gente está num bar, a ideia é bem essa mesmo, um diálogo bem à vontade. Então, muito obrigado, Beatriz, muito obrigado, Cristina, fique à vontade. Se quiserem sentar, se não quiserem ter, tá? Pessoal, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, com tanta gente bacana. A Cristina está estreando, eu sou veterana. Primeira vez que eu estava contando com o pessoal, cheguei às 7 horas da noite, morrendo de medo, achei ninguém vem. Quem vai querer ouvir uma professora numa terça-feira à noite, num boteco? Esse trem não vai prestar. Cheguei, sentei, fiquei ali num cantinho e fiquei na minha até que tudo deu certo e muita gente veio, e essa ideia de juntar a gente para conversar sobre as coisas que importam é muito bacana. Então, vale muito a pena. A gente está numa dobrada aqui feminina, feminista e de luta de classes. Não foi à toa que a gente está fazendo essa dobrada aqui nesse terço à esquerda. E aqui a gente está com bancadas muito legais. A gente está com bancadas aqui dos técnicos administrativos da universidade, os sindicos presentes. Estamos com a bancada do NAB presente. A bancada do Sindialetro diz que está chegando. E uma bancada aí da educação, que nós estamos desde cedo fazendo as nossas tarefas, que são essenciais. Se sobrar um tempinho, eu quero falar sobre isso, porque o bar também é a hora que a gente conversa e desabafa, né? Nós, professores, não temos dinheiro para pagar terapia, a gente vem pro boteco e conversa e diz que resolve tanto quanto, né? Ou melhor ainda. Então, queria aí deixar um abraço para todo mundo que vem sempre e que não é nem de nenhuma bancada e que está aqui e que a gente está fazendo essa conversa. É sempre bom a gente se apresentar, então quero dizer meu nome, que é Beatriz, quero dizer minha profissão. Eu sou professora, tenho 22 anos de magistério, 22 anos de magistério na rede pública. Militância que começou primeiro foi na igreja, porque se a gente não aprende a ter fé, a gente não dá conta de viver tudo que a gente está vivendo. Pelo menos no meu caso foi assim, né? Cada um vai aprendendo de algum lugar. Depois, militância sindical. Quando eu comecei no magistério, eu não consigo enxergar o magistério sem luta coletiva. É intrínseco, né? Uma coisa está junto com a outra, porque é uma profissão que interfere na sociedade, ou para ela permanecer como está, ou para modificá-la e para transformá-la. Então a militância sindical, ela vem junto com a profissão, e a militância no Sindiúte, que é o nosso sindicato, e depois a militância da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, ao qual eu fui eleita em 2012 e reeleita em 2015. Eu e a Cristina e o Jairo compomos aí a direção, agora licenciadas, nós duas, né, nos dois lugares que nós estamos. Então a gente vem desse lugar. Eu gosto de dizer primeiro isso, porque a gente fala de onde a gente vem, né, e com a bagagem, com as cicatrizes e com tudo aquilo que a gente vem. A ideia da gente fazer essa dobrada aqui no essa terça à esquerda, que a saída é à esquerda, e a gente tem que fazer essa batalha todos os dias para saídas genuinamente à esquerda, é para a gente pouco falar sobre educação e falar também sobre algo que nós estamos batalhando muito nesse processo agora de 2018, que é a representatividade. Eu não vou falar muito da conjuntura, porque se a gente falar muito da conjuntura, a cerveja do bar vai acabar.
né? Porque é o que a conjuntura nos leva a querer aí compartilhar cada vez mais uma cerveja, porque é uma conjuntura muito ruim, é uma conjuntura que a gente está fazendo uma disputa estrutural de longo prazo, e muito dessa disputa passa pelo que nós estamos conversando aqui, né? A educação, os serviços públicos são lugares em que essas disputas se darão. Vocês sabem que nós somos da opinião de que o Brasil vive um golpe parlamentar, e um golpe que foi dado de longo prazo, né? A gente às vezes fica achando que só votar em outubro vai resolver o nosso problema, e não vai ser bem assim, né? Quem se organizou para ter 2/3 de um parlamento, ele com certeza está se organizando para ficar muito tempo. Para ficar, da outra vez que eu vim aqui eu disse isso, né? Era uma discussão de geração. Então não é para me atingir, é para atingir os filhos e os netos de todos nós que estamos aqui nesse bar bacana aqui nessa terça-feira. Então acho que essa é uma primeira questão. Como é que a gente encara isso e como é que a gente tenta interromper esse processo que eles tentam nos impor. E se nós pensarmos, e vai ter muito a ver com o que a gente vai conversar, é um golpe que veio pelo parlamento, 2/3, quer dizer que nós não tínhamos 1/3 para impedir. Eu acho que eu vou fazer um debate inverso hoje. Nós não tivemos 1/3 da Câmara e do Senado para impedir. Nós não tivemos 1/3 do Senado e da Câmara depois para impedir que eles começassem a rasgar a Constituição, né? Porque a ilegitimidade que a gente fala do Temer, que é ilegítimo mesmo, mas esse Congresso é ilegítimo no que ele está fazendo. Ninguém que está aqui votou num Congresso para fazer uma nova Constituição, né? A Constituição de 88, com seus erros e acertos, acho que mais acertos do que erros, foi um pacto pela redemocratização. A gente veio de um processo de ditadura civil-militar, a sociedade foi se mobilizando muito, e o resultado dessa mobilização foi a Constituição de 88, que foi um pacto de sociedade. E eles estão rasgando esse pacto, colocando algo no lugar, da mesma forma que esse Temer, de forma ilegítima. Resultado de nenhum debate na sociedade, resultado de absolutamente nada, e sem nenhum diálogo com a população. Começa com a PEC 241, que muita gente achou que era um problema dos servidores públicos, e eu espero que a gente não sinta que não é. Eu espero que a gente consiga interrompê-lo. Porque a PEC é isso, é congelar tudo por 20 anos, tudo, exceto o lucro dos banqueiros, que a dívida pública continua rolando e eles continuarão lucrando. Na sequência, a gente tem uma onda de projetos aprovados que nos trouxe derrotas que podem ser estruturais se a gente não reverter. Eu quero falar primeiro do pré-sal. Os petroleiros também estão devendo a visita aqui, né? Estão aqui toda semana. Estão em São Paulo. Estão em São Paulo, mas então não estão perdoados, porque provavelmente estão em luta, né? Mas o pré-sal foi algo que nós perdemos e que nós não entendemos. Depois o Mabi pode nos ajudar nessa explicação. É uma sacanagem, né? Convida para tomar uma cerveja e depois quer que explica sobre o pré-sal. Mas a votação que a gente sofreu lá no Congresso tirou da educação e da saúde milhões, bilhões, trilhões. Porque os países do mundo que têm petróleo pegam o lucro do seu petróleo e investem no seu povo. No nosso caso, a legislação era para investir em saúde e educação. Se eu não me engano, na Noruega se investiu em previdência. Quer dizer, você vai vendo o que é importante para aquele povo e você vai retornando o dinheiro ou o lucro para aquele povo. E nós perdemos com a mudança do projeto que começou lá no Senado com Serra e depois passou pela Câmara. Reforma trabalhista, terceirização, foram outros projetos aprovados. Mais recente, que ligado ao petróleo, a Petrobras, ao que a gente está vivendo, foi a isenção de R$1 trilhão de impostos até 2040. A gente não consegue ser isento de nenhum imposto, né? Não vou nem fazer essa pergunta aqui. Mas eles se isentam, porque é isso que foi aprovado para todas as petrolíferas que vierem explorar o petróleo até 2040. O Fundo Rural, que é quando o latifundiário pega dinheiro público como empréstimo e não vai devolver porque foi perdoado 17 bilhões. Tudo que eu estou dizendo não foi o Temer sozinho que fez, passou pelo Congresso, ou por 2/3 de votação no caso de PEC, ou maioria simples
no caso dos projetos de lei. Então a gente tem que conversar sobre isso, porque se nós não resgatarmos esse debate, e é o que a gente está se propondo a fazer aqui, se nós não resgatarmos esse debate de representatividade, nós vamos continuar pagando uma conta muito cara, muito alta, enquanto povo, enquanto população brasileira. E esse negócio de representatividade, ele só é bloqueado quando é a gente que vai conversar. Porque se você mapear em todo lugar, os donos dos planos de saúde têm seus representantes, os conglomerados, que agora virou isso, né? A educação já virou conglomerado, não é só os donos das escolas particulares, já são conglomerados. Os donos das igrejas têm seus representantes, a FIENG, a Fiesp têm seus representantes, as mineradoras têm seus representantes, as empreiteiras têm seus representantes. Ou seja, cada um ali tem sua bancada que representa os seus interesses. E muitas vezes o que nós estamos sofrendo é que eles colocam uma disputa de opinião entre nós, que às vezes as pessoas inclusive passam a defender os interesses que eles defendem. Eu quero dizer, por exemplo, um debate que é muito fácil de fazer, que é o Chega de Impostos, né? O Chega de Impostos é uma coisa que nos atrai, porque nós pagamos impostos. O problema é que o Chega de Impostos, a greve dos caminhoneiros foi o melhor exemplo. No final, o Chega de Impostos foram para os empresários, porque o trabalhador vai continuar pagando seus impostos porque ele paga pelo consumo, e aquilo que é de imposto que o empresário paga é naquilo que ele está isento. Assim eu posso dizer das mineradoras, assim eu posso dizer que das isenções, dos benefícios fiscais, das isenções na folha de pagamento, que é para o empresário, não é para o trabalhador. Enfim, aí a gente tem alguns debates que são do lado de lá, que eles passam para o lado de cá, e parte do nosso povo vai reproduzindo isso como se fosse algo nosso também. Então, vir aqui fazer essa discussão de representatividade é um pouco colocar a cara nessa arena para que a gente possa conversar sobre isso. É possível, e nós duas acho que acreditamos que esse processo de representatividade de classe, de categoria, precisa ser resgatada. Nós fazemos parte aí de uma geração que parou de fazer isso, né, na década de 80, e a gente tem grandes lideranças que foram forjadas na luta, que foram fazer a representatividade. Nós estamos no momento da negação, da construção do discurso, né, da negação da política. Então a política não presta, nenhum político não presta, todos são corruptos. E aí a negação da política é para que exatamente as pessoas comuns se afastem e esse sistema permaneça como está. A gente tem sempre duas opções. A gente pode continuar fazendo a luta social da qual nós já estamos fazendo, ou a gente pode se dispor, entendendo que tudo o que aconteceu passou pelo parlamento, fazer esse debate de representatividade. Então é isso que a gente está se topando fazer, mas a ideia de representatividade, ela precisa vir, além da legitimidade, com plataformas concretas. Eu queria trazer algumas plataformas aqui para vocês, nesse debate que a gente está fazendo. Primeiro, a defesa da educação pública. É preciso que, mais do que uma pessoa, é preciso que a gente constitua bancadas que defendam a educação pública básica, universitária, a educação de qualidade pública. Se nós não fizermos isso, a gente não vai conseguir ampliar ou chegar a um patamar melhor de sociedade. Mas, gente, tudo passa pela escola. Até o que não querem que não seja. Né? Então, assim, é na escola que está toda a disputa. Disputa se nós vamos ser uma sociedade inclusiva, se nós vamos ser uma sociedade que respeita a diversidade, uma sociedade que respeite as mulheres, ou se nós vamos ser uma sociedade que a violência contra a mulher é banalizada, a misoginia, a homofobia, a LGBTfobia, o machismo, a intolerância. É na escola que isso está sendo definido, que isso está sendo disputado. Não tem campo de maior disputa social que a escola. E que muitas vezes, eu falo vocês, porque aí eu sou professora no caso,
Vocês deixam que essa disputa seja feita somente pelos profissionais da educação. E a gente sozinho não dá conta. Ou precisa ser uma disputa de classe e de sociedade, ou essa disputa a gente começa perdendo, porque o lado de lá tão bem entendeu isso, que um dos projetos que mais o representa é o Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido, ele nasceu com um viés muito claro daquilo que se pretende impor de limites no que se quer transformar a educação, que começa pela básica, mas na educação superior já existem inúmeros exemplos de cerceamento da liberdade. Basta ver a operação da Polícia Federal aqui na UFMG, imagino que a Cristina vai tocar sobre isso, que foi uma operação para desqualificar a universidade enquanto espaço público, enquanto universidade pública, né? Uma outra questão que a gente precisa conversar e que pouca gente quer conversar é sobre esse estado de Minas Gerais, que é um dos estados que é o segundo, se eu não me engano, o Pará é o primeiro, é o segundo estado mais minerado do país. E que outro dia teve uma morte, 20 mortes, 20 pessoas foram assassinadas, resultado do rompimento de uma barragem, e que nós, mineiros, vamos encerrar a legislatura na Assembleia Legislativa sem sequer ter feito uma CPI da mineração. Falta água para o povo, mas não falta água no minérioduto que leva o minério até os portos. Isso é uma coisa que pouca gente debate e que nós precisamos enfrentar. Eu estou vindo de uma jornada de atividades no norte de Minas. Onde eu fui, tem disputa com a mineração. Onde eu fui, a mineração está se fazendo presente, explorando, expulsando suas famílias, ameaçando as pessoas, constrangendo mulheres que fazem a luta, como eu vi lá na região de Porteirinha, no norte de Minas. Ou a gente faz esse enfrentamento, ou esses caras vão dilapidar e destruir esse estado e levam tudo, porque não fica nada. Não fica emprego, não fica desenvolvimento, não fica nada, nem impostos. Nem impostos ficam com esse modelo predatório da mineração. E para finalizar, para não ficar cansativo, e vocês poderem pedir aí outra rodada de cerveja, o debate de gênero, que a gente só entende quando a gente vive as violências que a gente vive. Então, um forte abraço a todos os homens que estão aqui, mas vocês não sabem o que é ser mulher. Vocês não sabem o que é ter a condição que nós temos muitos casos. Quem quer ser mulher, presidenta de uma central sindical no mundo sindical que é completamente masculino, completamente feito para os homens, completamente feito para esse universo masculino. O que é você ser mulher, estar numa mesa de negociação, e a nossa mesa de negociação é constituída só por mulheres, no nosso caso do Sindiúti, e você vê a grande dificuldade que os secretários têm de lidar com mulheres sentadas à mesa. Chega a ser quase explícito, né? Esse debate do corpo da mulher é um debate que a igreja não cuida do corpo de vocês, né? O Estado não cuida do corpo de vocês, mas o Estado quer cuidar do corpo das mulheres, inclusive induzindo a morte em circunstâncias como foi o debate da PEC 181, que era de garantia de direitos, e tentou se transformar numa garantia de morte às mulheres pobres, porque as ricas resolvem a sua vida lá em Miami, na Europa, tem outras condições de resolver. Então esse debate de mulheres, de representatividade, não é um debate acessório. A Assembleia Legislativa hoje tem 77 deputados. Dos 77, alguém me corrija se eu estiver errado, 6 são mulheres e 71 são homens. Esse número por si só traz algum problema, traz alguma coisa que está completamente distorcida, e essa vida das mulheres, além das questões que eu falei da violência, as relações de trabalho, né? Como é que é fazer a mesma função e receber menos, como é que é ter a mesma formação e demorar mais a ser promovida, como é que é ser a primeira a ser mandada embora, como é que é ser a primeira a ser recontratada porque o salário é menor. Eu ouvi isso no debate das mineradoras. Elas demitem primeiro as mulheres, mas elas recontratam primeiro as mulheres porque o salário é menor. Então, se se quer economizar esse algo temporário, eu contrato as mulheres porque o salário será menor. Então não é um debate acessório. E por fim, eu acho que a gente está vivendo uma época muito difícil. A gente está com uma grande liderança, para mim é uma grande liderança, uma referência de geração, que hoje é um preso político,
pelo estado de coisas que nós estamos vivendo. Eu podia citar muitas pessoas, eu podia citar o Padre Amaro, que está preso lá no Pará, e está preso por dar sequência ao trabalho da Irmã Dorothy na região. Eu podia citar o caso do Rafael Braga, que estava no lugar errado, na hora errada, carregando, não sei se era um pião-sol, era negro, era pobre, e foi parado porque era negro, porque era pobre, foi condenado. Eu podia citar o jovem lá de Ouro Preto, que levou um tiro na cabeça por ser um jovem negro dentro de um carro com outros jovens negros indo para um show dos Nacionais. E o fato de ser negro já é um motivo para ser abordado e sofrer da violência no Estado. Eu podia citar a Gabi, que levou um tiro na boca lá em Mário Campos, uma desocupação, né? Tinha uma ocupação urbana. Eu podia citar a Marielle, assassinada por tudo que ela representa, né? E com que facilidade eles acharam que era possível assassinar uma representação como é a dela. Eu podia citar o massacre que aconteceu lá no Pará, onde 10 pessoas, trabalhadores sem terra, foram assassinados, 6 da mesma família. Então nós estamos vivendo uma situação de golpe em que eles optam qual é a forma de eliminação daqueles que discordam do sistema de alguma forma. Ou eles prendem, ou eles matam, eles vão eliminando de alguma forma. E é muito grave quando você tem um ex-presidente que comprou a sua reeleição, um ex-presidente que fez toda a privataria de privatizações e vendeu muito do nosso patrimônio. A gente nem conversa mais sobre isso, de todo o patrimônio que foi vendido a preço de banana na década de 90, e está aí, livre, leve, não sei se leve, né? Mas está aí, livre, solto, fazendo o que faz. O outro, que levou 16 anos, que é a origem, né, da corrupção aqui do Caixa 2, que levou depois ao debate do mensalão. Ele levou 16 anos para ter, né, a primeiro mandato de prisão expedido. E você tem um ex-presidente da República que contra ele não há provas, só há convicções de classe ideológicas, que hoje se encontra preso politicamente lá em Curitiba. Então, quando você vê um cenário como é a que o presidente Lula e todas essas outras lideranças vivem, você fica num cenário de desencanto. E aí eu acho que é uma tarefa coletiva muito importante. Ao desencanto, a gente precisa responder com um encanto. A essa forma bruta e corrupta que eles fazem de fazer política, a gente precisa resgatar a política para o bem comum, a política para a coletividade. A essa forma de usar a política para seus interesses privados, a gente precisa fazer o resgate de coletividade. E a gente faz isso ao resgatar um debate de representatividade. Por isso que a gente topou estar aqui nessa dobrada, tomando uma cerveja e conversando sobre isso aqui com vocês nessa terça esquerda do Corimbá. Vou passar para minha companheira agora. Boa noite, pessoal, boa noite a todas. Eu costumo dizer que os homens que se sintam representados, né? Nós, mulheres, há muitos anos ouvimos boa noite ou bom dia a todos. Então, boa noite a todas, e vocês se sintam contemplados também com boa noite. Eu vou iniciar minha fala aqui, pegando um pouquinho da fala da Beatriz em relação à representatividade das mulheres e também à discriminação, né? Nós tivemos esse mês lá em São Paulo um promotor e um juiz, homens, que mandaram fazer uma laqueadura numa mulher que infelizmente estava na rua, mexia com drogas e estava grávida, e aí fizeram, né, a laqueadura
via justiça, sem que ela pudesse opinar, né? E a gente fazendo todo um debate de feminismo, né? De que a mulher, o corpo é a ela que pertence. E aí, no Brasil, isso aconteceu na época da ditadura, né? E nós vimos isso há menos de uma semana lá em São Paulo. Então, esse debate do quanto as mulheres são oprimidas e do quanto elas têm que ter uma representatividade fica mais forte nesse debate. E como Bia lembrou de uma série de coisas aqui, eu não podia deixar de lembrar também desse episódio. E também lembrar de um fato que é mais alegre, né? Na Argentina se descriminalizou o aborto, né? Então, assim, essa é uma discussão importante que a gente tem que trazer, porque às vezes as pessoas acusam, né? E a presidenta Dilma foi acusada na sua campanha de que ela era favorável ao aborto. Mas não é isso. Quando a gente fala de descriminalização do aborto, a gente está pedindo para que mais mulheres não morram sem assistência médica. Porque hoje a legislação ela diz que a mulher não pode ser atendida no hospital, o médico, o enfermeiro não pode atender porque eles também podem ser presos. Então ninguém está fazendo apologia ao aborto. Nós estamos fazendo uma defesa da vida da mulher, né? E a partir do momento em que ela pode ser atendida e não precisa de fazer nada disso às escondidas, né? Então a Argentina acabou de aprovar isso e, por incrível que pareça, nos países onde foi aprovada a descriminalização do aborto, teve em torno de 50% de diminuição de mulheres que fizeram aborto. Então, é saúde, né, que a gente está falando. Então, só para poder levar aí a fala da Bia em relação às mulheres, e eu vou me apresentar então, né, para não deixar de fazer isso. Meu nome é Cristina Del Papa, eu sou servidora técnico-administrativa da UFMG há 23 anos, agora em março fiz 23 anos de concursada na UFMG. Nós temos duas categorias lá, que é os docentes e os técnicos, e prestamos serviço aos alunos, que é por causa deles que a universidade existe, né? Eu atualmente estou coordenadora do Sindifes, mas estou licenciada, como a Bia já colocou aqui. Também faço parte da direção da CUT estadual e meu mandato acabou de se encerrar na nossa federação, que é a FASUBRA, que congrega mais de 70 instituições federais de ensino por todo o Brasil. Então, a gente também esteve lá na direção da CUT. E dentro da UFMG, como servidora, eu sou representante dos técnicos administrativos dentro do Conselho Universitário, que é o conselho que discute a política dentro da UFMG, né? Então, acho que devidamente apresentada, Beatriz já falou, a gente está numa dobradinha. Eu nunca pensei em me candidatar, e aí, a partir do momento do golpe, os movimentos sociais e os movimentos sindicais passaram a se articular e a discutir que o Congresso que está lá não nos representa, é um Congresso, até então a gente achava que era só conservador, mas hoje a gente vê que tem muito fascista lá dentro, né? Inclusive um candidato que é candidato à presidência da República, diz que ele não contrataria mulher para trabalhar porque mulher engravida, né? Então a gente tem pessoas, né, desse naipe, vamos dizer, lá no Congresso. Eu vou trazer aqui também, assim como eu sou da educação e do Sistema Federal de Ensino, é um assunto que eu transito melhor, né? E aí a gente vai fazer aí uma parte desse assunto também com a conjuntura, né? Porque o Sistema Federal de Ensino, ele acaba dentro aí da conjuntura. O Sistema Federal de Ensino também tem a saúde. Nós temos, como eu disse, mais de 70 instituições federais de ensino, juntando
Aí, no caso, só as universidades e temos também os institutos federais. Então, hoje no Brasil, nós somos, no sistema hoje de ensino, em torno de 500 instituições no Brasil inteiro. E essas 500 instituições vieram, grande parte, em torno de 60%, no mandato do PT. E o PT ele fez uma coisa que nós, do sistema federal, a gente prima muito, que é o que faz a interiorização do sistema federal. Antes a gente tinha universidade só dentro das capitais. Hoje nós temos várias universidades com vários campos no interior do Brasil, nos rincões mais longe do Brasil, tem um sistema federal de ensino. Aqui em Minas Gerais é o estado que mais tem instituição federal de ensino. Nós somos 17, 11 universidades federais, 1 Cefet, 5 IFETs. E aí, por que eu estou falando dessa parte da interiorização? Desculpa, de vez em quando eu dou uma engasgada aí na palavra. É porque é o seguinte, hoje, essas universidades e institutos federais no interior, ele levou para lá, para a cidade, e passou a fazer parte também do orçamento daquela cidade. Então, eu vou citar uma que é da base dos indígenas, e a gente tem em várias cidades. Diamantina. Nós temos a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri. A base é Diamantina, mas nós temos campos em Curvelo, Unai, Janaúba, Teofotone, e lá em Diamantina, a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha levou 15 mil alunos para estudar em Diamantina, mais 700 técnicos administrativos, concursados na sua grande maioria da própria cidade de Diamantina, e nós temos lá em torno de 500 professores. Metade da cidade e a metade de várias partes do Brasil. Então, o orçamento hoje da UFVJM, ele complementou o orçamento da cidade. São 15 mil alunos lá, que utilizam do comércio, utilizam da rede hoteleira, fazem compra no supermercado. Então isso movimentou todas as cidades do interior, né? E outra coisa que aconteceu é o Nordeste. Lá também nós temos várias universidades no Norte e no Nordeste que não tínhamos, e isso também levou emprego e desenvolvimento para todas as cidades do Nordeste. Então o Sistema Federal de Ensino, ele passou a ser extremamente importante, não só porque estava levando a educação, mas também porque fez o desenvolvimento de várias regiões e das cidades. E isso trouxe também mais comércio para aquela cidade, né? Então é importante a gente falar dessa parte aí. A outra coisa que é importante também para a educação e também na saúde, onde nós estamos, é que o sistema federal ele perpassa por uma série de estruturas que tem o Estado. E aí as universidades é que fazem as pesquisas, que hoje nós temos aí uma série de pesquisas que saem das universidades, e as universidades e os institutos também, não podemos esquecer, essas pesquisas elas são caríssimas. Os insumos das pesquisas, na sua grande maioria, 80%, são insumos importados, que se deixasse para a iniciativa privada, nós não teríamos hoje todas as pesquisas que nós temos. As instituições federais de ensino são aquelas que mais têm patentes, não só de pesquisas, mas patentes industriais que são feitas nas universidades. Isso a rede privada não conseguiria fazer, porque sai muito caro, né? Nós temos também, nas universidades, a assistência, porque nós temos 45 hospitais universitários que fazem parte do SUS, e aí no Brasil inteiro. Aqui em Belo Horizonte, o Hospital das Clínicas da UFMG é do Sistema Federal, e lá nós também temos as pesquisas na área
não só médica, hospitalar e também de remédios, né? Que aí pega também a Faculdade de Farmácia, o Instituto de Ciências Biológicas. E nós temos também tecnologia e inovação, que também é feito no Sistema Federal de Ensino. Então, na verdade, o sistema ele perpassa aí pelas várias conjunturas, né? E nós estamos perdendo recursos desde 2014. Só a educação perdeu 12 bilhões de reais de 2014 até 2018. Então, nós tivemos também um relatório do Banco Mundial dizendo que todo o sistema federal deveria ser privatizado, né? E aí a gente pega todo o serviço público que vem sofrendo um ataque violento. E aí, quando você fala em privatização do sistema, você tem aí uma série de empresas, não só nacionais, mas multinacionais. E aí eu vou citar a Croton hoje, que é uma mega empresa da área da educação, e que tem aí perpassado, e há pouco tempo, há menos de um mês, ela não só está tendo matrículas no ensino superior, como ela comprou uma rede de escolas que dão aula para o ensino básico até o 2º grau. Então ela saiu do ensino superior e vem para dentro do ensino básico, e ela está ampliando isso. Então hoje a Croton ela tem quase 3 milhões de matrículas no Brasil hoje. E ela virou um conglomerado, né? Ela engoliu várias universidades particulares e fez esse conglomerado. Então, a partir do momento que discute a privatização da educação pública, seja ela federal, municipal ou estadual, você está jogando um mega mercado do Brasil, porque nós somos 200 milhões de brasileiros e nós temos aí em torno de 100 milhões de pessoas aptas a estar estudando do ensino básico até o ensino superior. Então o Brasil é um mega mercado na educação. E você pega isso na saúde também. O SUS hoje está sendo também na tentativa de privatização, também perdeu aí, a educação perdeu 12 bilhões, o SUS perdeu quase 20 bilhões em cortes. A proposta do governo é diminuir o SUS para que os planos de saúde ocupem esse espaço, né? E a partir do momento que eles ocupam, a nossa Constituição proíbe que nós tenhamos empresas estrangeiras na área da saúde, mas nós já temos empresas estrangeiras aqui oferecendo plano de saúde. A AMIL é uma delas, e agora está vindo uma outra que ela começou no Nordeste e está chegando aqui no Sudeste. Acho que ela chama SWAP, UAP, alguma coisa assim. E são mega conglomerados da área de saúde que também vem com esse governo golpista, porque nós também somos um grande mercado consumidor da área da saúde. Então, essa perda que a gente está tendo de orçamento, ela pega, então, a estrutura aí do Estado, né? E é lógico que nós somos defensores de um Estado que ele esteja saudável e que ele possa dar educação, saúde e todos os outros serviços públicos, né? Como a Beatriz colocou aqui, a Petrobras ou era uma empresa nacional, e aí é bom a gente lembrar, a única empresa que tinha e dominava com tecnologia brasileira a retirada de petróleo em grandes profundidades no mar. A Petrobras era a única que detinha essa tecnologia. Então não é à toa que eles estão aí despedaçando a Petrobras, né? E os serviços públicos no geral, né? E aí cai o Serviço Público Federal, é lógico que passa para o estadual e também passa para o municipal, né? Porque a tendência, que é o que eles estão defendendo, é que menos Estado
e que deixe o mercado fazer a sua cotação, né? E aí, quanto menos Estado, mais mercado, e menos as pessoas têm condições de absorver isso, né? Deixa eu ver aqui se eu conseguir colocar tudo direitinho. A outra coisa também que é importante a gente colocar, que dentro do Brasil, o Sistema Federal de Ensino, ele é muito importante. E as pessoas têm uma credibilidade em relação às universidades, né? Então fala assim, é o UFMG. Então todo mundo já pensa, o UFMG é qualidade e vem com bons serviços, né? Mas aí o que o governo tá fazendo? Está tentando descredenciar essa respeitabilidade que o Sistema Federal de Ensino tem, e aí solta uma série de notícias na televisão dizendo que os nossos reitores são péssimos gestores e chegam a dizer que teve roubo dentro das universidades e corrupção. E aí, o ano passado, nós tivemos alguns fatos extremamente lamentáveis. Nós tivemos um reitor da Universidade Federal de Santa Catarina que suicidou quando foi preso pela Polícia Federal, que agora tem uns 15 dias, disse que prendeu o reitor, mas que ele não tinha nada a ver e que, portanto, nem deveria ter sido preso. Mas quem vai restituir a vida dele, né? E aí o que a Polícia Federal fez? Prendeu o reitor, proibiu ele de entrar na universidade na qual ele estudou desde o colégio de 2º grau, aí entrou para a faculdade, conseguiu fazer concurso, fez mestrado, fez doutorado, ele tinha assim mais de 20 anos na universidade, foi proibido de entrar na universidade com a alegação de que ele estava obstruindo a justiça e alegando que havia corrupção na universidade. E ele foi preso por um fato que a Polícia Federal levantou, que não teve nenhuma corrupção, foi corte de verba que a universidade teve, e ele então, 6 anos antes dele sonhar em ser reitor, esse fato aconteceu e aí prenderam ele. E assim, não só prenderam, né, porque o meu reitor também, e aí daqui a pouco eu vou relatar isso, mas ele foi para a delegacia, revistaram ele, e aí assim, fizeram coisas horríveis na hora da revista, e ele então se sentiu fragilizado e não conseguiu fazer, como é que eu posso dizer assim, né, sustentar tudo isso, e ele suicidou. Para nós foi uma perda. Isso aconteceu lá em novembro, e no dia 6 de dezembro, para encerrar aqui, né, a minha fala, no dia 6 de dezembro do ano passado, o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Jaime Ramírez, a professora Sandra, que era sua vice, e hoje é a nossa reitora, e mais 5 outros professores e mais 2 técnicos administrativos foram presos com a alegação de que a UFMG tinha desviado 19 milhões do que é hoje chamado coleginho, que seria, ou vai ser futuramente, né, o memorial da ditadura. E nós sofremos diversos cortes de 2014 até hoje. Esse memorial era uma parceria da UFMG com a Justiça Federal, que não repassou o dinheiro para a universidade, porque teve cortes também, e o nosso reitor foi preso, né, com essa alegação que tinha sido desviado um dinheiro que nem tinha chegado na UFMG. Mas as pessoas só ouviram, né, o lado da televisão de que eles foram presos por corrupção, e não foi isso que aconteceu. Então, e não foi só isso, aqui em Minas nós tivemos em Juiz de Fora, em Uberaba e Uberlândia, que também prenderam reitores naquela prisão coercitiva, né, que acabou de cair lá no STF. Então, quando eles tentam descredenciar aquelas instituições que sempre estiveram na resistência,
e jogam para a população e não dá o direito, né, de se defender. E a educação e a saúde sempre foram resistência no movimento, né, e não é de hoje, né, há muito tempo. Então, eles descredenciam para logo dizer, olha, o Banco Mundial fez um relatório e orienta que os países da América Latina façam a privatização do Sistema Federal de Ensino. Então, gente, nada é por puro e mero acaso. Tudo está interligado, porque é uma conjuntura para poder fazer com que o Estado seja o Estado mínimo, né? Neoliberal, quanto menos Estado, mais o mercado regula, né? Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Agradecer, né, o convite, agradecer a Beatriz também que me convidou, agradecer vocês que estão aqui, né, nos escutando, e estamos aqui após se alguém quiser fazer alguma pergunta. Muito obrigada. Ótimo. Nós temos aqui algumas perguntas, algumas pessoas que se inscreveram, e tem três pessoas se inscreveram e uma deu a pergunta por escrito. A gente pode passar as 4 de uma vez e aí depois passa e vocês vão comentando, pode ser? Aí eu acho que otimiza um pouco o tempo. Então eu vou ler aqui por escrito, que é da Juscelia de Santana. Parabenizo esse espaço de debate e esclarecimento acerca de tantos problemas graves que atingem a nossa soberania nacional. Parabenizo também a luta dos professores, das professoras e profissionais da educação, tendo à frente a Beatriz Cerqueira, pela educação pública de qualidade, o que é fundamental na sociedade. Pergunta: como continuar a fortalecer a luta, instruir e fazer a sociedade debater esses problemas e ainda ter esperança, tendo à frente a PL 95 de 2016, que congela investimentos sociais? Essa é da Juscelia de Santana. Aí, a outra pergunta é do Eurides, do Sindiúti, subsede aqui de Venda Nova. Desculpa. Eurides, pode vir aqui, por favor. Deixar uma porção, não. Gente, só dar um recadinho assim. Aí nós vamos chamar 3 pessoas fazendo as perguntas. Eu só vou pedir ao pessoal para tentar ser um pouco sucinto, para não se estender muito. A gente pede para limitar assim, cerca de 1-2 minutos, para a gente depois poder voltar para a palavra das nossas convidadas. Depois as convidadas podem receber. Boa noite, eu sou Eurides, eu sou do Sindiúti Venda Nova. Fazer uma pergunta aqui para as senhoras, 2 mulheres, né? Representação e educação popular. Eu sou da área de educação, sou professora de geografia, tanto no estado quanto na prefeitura de Belo Horizonte. Tá? O que eu tenho percebido é os cortes. Os cortes estão ocorrendo tanto no estado quanto na prefeitura de Belo Horizonte, e com outras pessoas que trabalham em outras prefeituras a gente tem percebido a mesma coisa, porque o governo golpista, né, assim que assumiu, ele fez questão de congelar os gastos para saúde, para educação e por aí vai. Então a gente está vendo o reflexo disso agora. E eu percebo o seguinte: a gente está percebendo um grande retrocesso aqui no Brasil em várias áreas, inclusive na questão da atuação da mulher. Então uma pergunta aqui para as 2 mulheres, tá? A questão da educação e representação popular. Como na visão de vocês, que estão à frente de vários movimentos, levam isso com seriedade, são líderes, mulheres, qual é o maior enfrentamento de vocês hoje diante dessa política do governo golpista que a gente percebe tanto na esfera federal
na esfera estadual e na esfera municipal. Qual é o maior enfrentamento de vocês enquanto mulheres, enquanto líderes hoje, diante deste retrocesso que vivemos hoje num governo golpista? Bom, a próxima pergunta vai ser do Marco Gatti, que é do Levante Popular, da Frente Popular também. Faz favor, Marco. Gente, boa noite. Sou Marco Gatti, sou militante do Levante Popular da Juventude e faço parte do comitê da Frente da Popular aqui de Venda Nova também. E queria falar um pouco sobre a questão da representatividade, que as duas falaram um pouco assim. Eu acho que é uma pauta muito importante, mas também pode ser perigoso de acordo com como é ativado, assim, né? A representatividade por si só, né? Mulheres, negros e negras, LGBTs, seja onde sejam os lugares que estejam atuando, como que consegue levar isso para a luta de uma forma que seja de esquerda, assim. E queria perguntar mais especificamente sobre como casar essa luta dentro dessas pautas para a luta de rua também e dentro da institucionalidade. Como a gente consegue, ainda mais em ano de eleição, pensar em candidatos e candidatas ou pessoas dentro da esfera da institucionalidade, que seja o que for, para conseguir fazer isso com o povo na rua, né? Para a gente conseguir nossas pautas e conseguir avançar cada vez mais nos avanços que a gente precisa ir. Obrigado, Marco. O próximo inscrito é o Adriano, que é do Sindiúti também. Por favor, Adriano. Boa noite. Essa foi a meu minuto. Não tenho culpa de estar falando um minuto, tá? Vamos contar o tempo de novo aí. Obrigado, gente. Valeu. Bom, eu sou Adriano, Sindiúti, subsede Ribeirão das Neves, sou professor de História da Rede Estadual e, assim, falo da satisfação de a gente estar aqui numa mesa composta por duas mulheres. Eu acho que isso pode representar aí um novo momento da nossa política e espero que assim seja. Mais mulheres na política, mais representatividade, e não é qualquer mulher, né? Mulheres de luta que fazem o enfrentamento aí cotidianamente, isso é importante demais pra gente. Bom, pensando em mulheres de luta, pensando em educação, pensando em governo do estado de Minas Gerais, eu quero perguntar para a Beatriz. Beatriz é uma grande representante nossa, aí, talvez a grande representante que nós, enquanto educação, conseguimos constituir. É uma liderança que sai das nossas bases, né? Fez aí um grande enfrentamento, tem feito um grande enfrentamento no governo do estado, passou, como nós temos passado aí, por um processo intenso de criminalização das nossas lutas, criminalização das lutas sociais, criminalização da própria política. Foram mais de 10 processos, salvo engano, 25 processos movidos pelo PSDB, né? No momento em que a gente achava assim que tinha de fato um negócio muito louco aqui no estado de Minas Gerais, que a gente não sabia se conseguiríamos romper. Rompemos, né? E hoje estamos aí no governo fazendo a nossa luta, que é uma luta legítima, acho que ninguém duvida disso. E aí a minha pergunta para a Beatriz é o seguinte: hoje o que nós vemos em Minas Gerais é o governo do estado que ele chegou ao governo com uma base social, a educação, né? E que a gente vê hoje práticas do governo do estado muito próximas, muito parecidas com as práticas de criminalização que nós vivenciamos nos últimos 16 anos nesse estado. Inclusive, com prática de criminalizar a própria luta dos educadores que levou este governo até lá. Então a minha pergunta para a Beatriz é o seguinte: como que a gente faz isso? Hoje, nós estamos aí, a educação do estado de Minas Gerais está levando a pecha de estar trazendo a direita de volta para Minas Gerais. O que é isso?
não é só uma construção do discurso vazio, eleitoreiro. Isso é mais uma forma de dizer que nós não podemos lutar. É de novo a velha tática da criminalização das lutas sociais, das lutas dos trabalhadores, movida dessa vez por um governo trazido pelos trabalhadores, né, que em tese é um governo que deveria estar fazendo a luta dos trabalhadores. E aí a gente vai de novo o quê? A velha carcomida política de que a gente tem visto por aí. Como que a gente rompe com essa velha política, com essas velhas práticas? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Obrigado, Adriano. Queria negociar com vocês aqui, porque eu acho que a fala foi boa. Isso. E as pessoas estão se manifestando, querendo fazer mais perguntas, e já tem aqui 3 outras perguntas. Então eu acho que a gente pode, a minha sugestão, ouvir as 3 de uma vez? Tá. Quem está anotando aí, depois faz um. Beleza, ótimo. Beleza. Então eu vou passar agora para a Cida Nunes, que já está aqui do lado. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer as duas perguntas que eu vou direcionar, são para as duas. Eu sou professora da educação de um desgoverno, né, legítimo, e as escolas são todas sucateadas. Então, e a universidade nós podemos presenciar um pouco desse sucateamento. Eu queria saber qual foi a proposta do desgoverno do reitor da UFMG, né, do diretor-geral lá, e qual foi a proposta de conseguir transformar a UFMG. Porque até então eu não percebo essa transformação no momento de sucateamento, porque ele proibia que houvesse até manifestações dentro da própria universidade. Ele não permitia que isso acontecesse. E a gente lutava para que houvesse dentro da própria universidade um pouco de manifestação. Agora que eu tenho percebido que tem tido a abertura, né? E eu percebo também que não tem mulheres ali, sabe? Então eu queria saber qual que é a proposta que tem de haver mulheres ali dentro daquela reitoria. E a mesma pergunta é direcionada para a Beatriz. Bia, qual que é a proposta que você, assim, enquanto ainda não candidata, mas já qual que é a proposta que você tem da gente conseguir transformar esse momento histórico de desgoverno em que os homens lideram e não há representatividade feminina para essas meninas que querem participar da política, que eu sou uma delas. Agradeço. Muito obrigado, Cida. A próxima é Rosângela. Boa noite a todos. Se fechar ali, o povo não escuta. Né? Hoje nós tivemos na universidade, chamado pelo nosso sindicato de sindicos, um seminário sobre database. E quem nos abrilhantou lá com a palestra foi a Liliane, do DIES. E foi muito rico e muito esclarecedor para a gente. Porque além da gente já saber, né, a gente sabe o que está acontecendo no país, mas quando vem alguém e nos esclarece num ponto específico nosso lá, a coisa fica mais, a gente pira mais, né, com a atual conjuntura. E eu fiz uma pergunta para ela, porque uma coisa me chamou a atenção, que ela disse que nos acordos coletivos, pontua-se bonitinho lá o acordo coletivo e tal, só que colocar aquilo em vigor e na prática passa a ser outra luta, porque não tem ninguém que fiscalize quem está fazendo aquele acordo coletivo. E aí a minha pergunta para ela foi nessa linha, se o DIESE tinha alguma informação de algum movimento que fez esse acordo coletivo e que colocou nesse acordo algum tipo de fiscalização. Ela falou, não. E aí eu
complementei dizendo que o meu entendimento ali era de que, infelizmente ou felizmente, que está no sangue da gente também, a gente tem que ir à luta, através de várias ações e tal, mas a gente tem que estar em constante luta, porque só assim que a gente vai mudar. E citei a candidatura das duas, que é um pontapé inicial pequeno, a gente sabe que é, porque não são salvadoras da pátria, porque não tem como ser salvador da pátria dentro desse congresso e dentro dessa assembleia corrupta, com o que a gente sabe que existe. Então, assim, só fazer a mesma pergunta: vocês acham que é isso mesmo? É a luta constante dos movimentos, aliado, claro, a nossas representações? Obrigado, Rosângela. Por fim, a gente tem aqui uma pergunta, na verdade um pedido aqui de um comentário, eu acho que é até mais direcionado para a Cristina, que é do Cesário, sobre um incidente de censura na Escola de Belas Artes da UFMG. Deixa eu... Cesário, vem cá, fala, especifica para a gente que eu acho que fica melhor. Sim. Na realidade, o acontecimento é um fato que levanta essa questão nossa em relação à educação no país. Houve uma manifestação de uma aluna que colocou a arte dela, fotógrafa, estuda fotografia, colocou a arte dela no saguão da Belas Artes e o superintendente da Belas Artes proibiu que ela colocasse, porque ela fez um trabalho fotográfico das mulheres negras obesas. E foi um trabalho que mereceu o quê? A censura do superintendente da Belas Artes. Isso dia 13 agora. Aí os estudantes todos se manifestaram, mantiveram a mostra dela, né? Não permitiram que tirasse. E um professor, né, fez uma manifestação grande, fez uma organização dos alunos, para que a arte não seja censurada. A arte, ela não pode ser censurada, que é o que está existindo hoje no nosso país. Uma censura de ideias, uma censura completa, e a gente não pode de jeito nenhum permitir isso. Obrigado, Cesário. Então, depois de todas essas perguntas, eu vou devolver, aí vocês podem... Pessoal, vamos às respostas? E no final, todo mundo que prestou atenção e souber repetir as respostas vai concorrer ao carro. Deu certo. Tô vendo a parte de dentro, deu certo. A de fora a gente perdeu. Bom, contribuindo rapidamente aqui, quero trazer uma reflexão que a gente vai aprendendo coletivamente. O parlamento é meio. O parlamento não é um fim em si mesmo. Se nós acreditarmos que o parlamento é um fim em si mesmo, a gente vai começar errado. O parlamento é uma tática dentro da qual você vai disputar algo muito maior, que no nosso caso é um projeto popular de sociedade. Então, a discussão que eu acho que a gente topa fazer é quando a gente vai para esse lugar, ou que a gente quer disputar esse lugar, para que este lugar seja um instrumento dentro daquilo que a gente acredita. Eu coloquei aqui algumas plataformas, eu poderia falar muito mais, eu preferi falar de plataforma do que falar de conjuntura. Mas se nós não entrincheirarmos resistências, a educação pública vai acabar. Porque é isso que está em jogo. É um negócio. O que nós entendemos como direito, eles entendem como negócio. Nós temos esse SUS, com os seus erros e acertos, que a gente acha que vai ser assim para sempre, o SUS pode acabar. A universidade
universidade pública pode acabar. Outro dia, uma PEC quase passou, propondo a cobrança de mensalidade, que começava pela pós-graduação. Então, a gente está numa disputa, vou voltar um termo que eu usei da outra vez, geracional. A gente está numa disputa que o Brasil vai se desenhar dentro desse processo que nós estamos enfrentando no próximo período. E por isso o parlamento ele é tão importante. Eles entenderam isso antes da gente. Por isso eles tiveram 2/3 para fazer um golpe parlamentar. Que a gente já entendeu que a Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade, né? A gente já entendeu que o que aconteceu aquilo ali foi a retirada de uma presidenta legitimamente eleita para a imposição do projeto derrotado nas urnas. O que está em curso hoje é o programa do Aécio. É o programa do Aécio que está sendo implementado no nosso país. Nós que somos e lidamos com a vida no Estado, sabemos o que foi o choque de gestão. A MP 746 é o nosso reinventando o ensino médio, né? A ideia, o Anastasia deu uma entrevista, eu gosto quando as pessoas são sinceras, e ele é muito sincero. E ele disse isso, olha, será necessário um período de austeridade, de medidas ortodoxas, que não são convencionais. Vamos traduzir, cada vez mais o Estado, cada vez mais ausente da vida das pessoas de forma estrutural. É isso que a gente está disputando. O parlamento é um meio para que a gente impeça que isso aconteça. Então eu acho que é entender bem essa ideia de como é que se disputa bancadas, porque eles estão disputando. E eles estão ganhando. Eu acompanho a Assembleia Legislativa por força da representação nossa, né? Que servidor público tem muita pauta, e depois pela CUT, que a gente levou muita pauta. Eles estão organizadíssimos. As mineradoras impediram a CPI da mineração quando teve o crime da Samarco. As empreiteiras impedem que projetos coletivos populares possam avançar. A bancada fundamentalista fez o debate sobre a escola sem partido que passou pela CCJ sem parecer. Foi para a Comissão de Educação. E eu poderia continuar citando exemplos de coisas que vão acontecendo. Então, assim, a gente está num momento que ou a gente reforça e constrói bancadas que possam fazer essa disputa, e eu vou dizer uma coisa que vocês vão assustar. Não vai adiantar eleger o Lula e reproduzir esse Congresso. Não vai adiantar, porque de novo eles colocarão um novo golpe. Porque o golpe funciona assim: essa pauta não pode. Se você insistir nela, você sai. O Temer deu essa entrevista, logo quando ele assumiu legitimamente, ele falou assim: olha, nós apresentamos um programa para o país, uma ponte para o futuro, a presidenta não aceitou, agora eu sou o presidente. Tem uma capacidade de síntese, né? Os bons dos golpistas que são muito sinceros, né, naquilo que eles se propõem. Então, eu sou o presidente. Então, inaugurou-se no país uma instabilidade que toda vez que se tiver um programa de inclusão, um programa de mais Estado, toda vez é possível que você se depare com um novo golpe. Porque sempre eles vão investir, e enquanto a esquerda estava cuidando da conciliação, porque aí nós temos um problema que ninguém perguntou, mas que eu vou responder a si mesmo. É a ideia de que você só discute governabilidade com partido político. Você não discute governabilidade fortalecendo força social própria. Você não discute governabilidade com o povo o tempo inteiro, na rua, na praça. O Adriano trouxe a pauta do Estado aqui. Não teve uma vez que nós fomos para a Praça da Liberdade que o governador abriu o palácio para nos receber. Porque se a gente foi para lá é porque tinha tensão para resolver. E na tensão a gente não enfia debaixo da mesa. Na tensão a gente olha, encara o desafio, o diagnóstico e conversa com o povo. O palácio não foi aberto uma vez. Uma única vez, todas as vezes que nós íamos para lá com os nossos tensionamentos. Porque se discute governabilidade a partir de uma aliança à direita com partidos políticos, desconsiderando a força social. Ninguém anda sem força social própria. A gente só consegue andar quando você tem força social. Você não negocia sem força social própria. Você só tem capacidade de negociação de qualquer pauta quando
quando você vai com força social própria. Aí você consegue. Se você vai sem força social, você é obrigado a fazer negociações e conciliações que nos coloquem em situações como várias as que nós estamos vivendo. Então, acho que essa coisa do parlamento, e eu fui direto na representatividade no primeiro debate, é você disputar aquele lugar, porque eles já estão lá e eles são maioria. Nós precisamos disputar para que nós tenhamos condições de usar daquele espaço um instrumento dentro do que nós acreditamos de projeto de sociedade. Então esse é um ponto. O segundo ponto, que o Adriano não me deixou esquecer nem por um minuto, que é o governo do Estado. Queria primeiro fazer duas observações. Se a esquerda não aprender a separar o que é partido político, o que é governo, o que é sindicato, essas confusões que se fazem, sempre tentando submeter o partido e o sindicato ao governo, sempre vai ter fragilidade. O sindicato tem uma função de representação da sua categoria e de classe, e que tem que fazê-lo. O partido político tem um programa de sociedade que é maior do que o que o governo muitas vezes vai ter a capacidade de fazer. E o governo tem os seus limites daquele processo para o qual ele foi eleito. Querer subjugar, e é isso que fazem conosco o tempo inteiro, querer subjugar partido e sindicato ao governo é um equívoco que fragiliza a sociedade como um todo. E a gente não faz esses debates porque a gente está sempre permeado por tensões, e aí quem tensiona sempre se tenta isolar. Então acho que tem que debater isso. Partido tem o seu papel, e essa coisa que nos criminaliza. Eu antes não podia ser dirigente sindical quando o governo era do PSDB, porque eu sou filiada ao PT. Eles estamparam minha ficha de filiação numa matéria de página inteira do Estado de Minas em 2011. Então eu fui constrangida naquilo que é o meu direito, porque muita gente morreu para que eu pudesse ter direito político. E um dos direitos políticos de qualquer pessoa que está aqui é se filiar ou não a um partido político. Aí, quando era o PSDB, eu era constrangida e eu respondi os processos, eles alegam isso no processo. O PSDB, ao me processar, disse isso, da minha filiação partidária, como se a filiação partidária fosse algo que nos trouxesse vergonha ou nos criminalizasse. A outra esquerda faz isso conosco. O Fora Todos faz isso, porque associa o meu direito de ser filiado a um partido político à suposta ausência de autonomia, que eu tenho a plena autonomia, e, portanto, se eu sou filiado a um partido político, eu não posso ser dirigente sindical. A outra esquerda faz isso com a gente também. E aí agora, quando era o PSDB, eu não servia porque eu era filiado ao PT. Agora, quando eu governo o PT, eu não sirvo porque eu sou filiado ao PT. Então, nós não podemos, primeiro, tirar da Constituição o direito de filiação partidária. Nós podemos tirar da Constituição os direitos políticos, porque ser filiado a um partido ou não ser, que ninguém é obrigado a ser, é um direito político. Né? E aí a gente é constrangido por absolutamente todos os campos. Brincava com os meninos. Tem uma tática dos cargos comissionados do governo. Eles vão para as minhas redes sociais me atacar. Porque a gente não pode fazer a luta, que é a tarefa do sindicato. Aí eu vou entrar na terceira observação. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo e eu quero explicar. Quem trabalha aqui, levanta a mão. E ao final do trabalho, do mês de trabalho, vocês recebem um salário. Ou no início do mês seguinte. Nós estamos falando disso, gente. Nós estamos falando daquilo que é essencial, que é o direito de um trabalhador ou de uma trabalhadora, depois de um mês de trabalho, receber pelo que trabalhou. Quando esses problemas de atraso de pagamento começaram, as pessoas subestimaram o impacto disso na vida dos servidores públicos.
E foi deixando, e foi enrolando, e a escala foi ficando mais pro meio do mês, e aí falava da escala, e depois, primeiro tinha reunião com a gente, aí depois não tem reunião mais, é e-mail, aí agora é pela imprensa que a gente fica sabendo. As pessoas minimizaram o que é isso na vida do outro. E por mais que a gente alertasse, as pessoas consideraram achar acessório o problema do salário. Não é. Agora, vocês imaginem, você está numa empresa em que o patrão pagou todo mundo, menos você. Aí você pergunta para o patrão, por que eu não recebi? Porque o dinheiro não deu? É assim que a gente trata? É assim que a gente discute a vida das pessoas? E é assim que a gente discute a vida de quem tem a mais baixa remuneração do Estado? E não aceitar isso é errado? Olha, gente, deu uma inversão assustadora. Porque o trabalhador não tem o direito de dizer que ele quer receber o seu salário. Olha, é nisso que nós estamos falando. Sabe assim, que o Estado está quebrado? Tá, e lá em 2014 eu falava isso. Quem pegar minhas falas de 2014 não falava isso. Que o PSDB pegou o dinheiro da Previdência, do IPSENG, endividou o Estado, que o Estado não tem mais capacidade de investimento, é tudo verdade. Mas eu queria que em 2015 o governo do Estado tivesse ido para a sociedade e tivesse dito isso, apresentado o balanço do que foi o choque de gestão, como nós fizemos. Nós apresentamos um balanço de choque de gestão na infraestrutura das escolas, na carreira da categoria, no salário da categoria. Nós apresentamos. Então o governo tinha que ter dito isso. Quantos contratos foram revistos? Quantas CPIs foram criadas para apurar aquilo que era necessário? Durante o choque de gestão foram 12 tentativas de CPIs. Elas perderam o sentido em 2015? Nós revemos a parceria público-privada do sistema prisional? Nós revemos a Minas Arena, que tem que completar para ter, não sei se ainda era assim, mas era, completar para ter que ter o lucro. O nosso dinheiro paga o lucro do Minas Arena quando não chega. Nós revemos as isenções, as renúncias fiscais para as mineradoras, porque era mais dinheiro que viria. 2015 foi 5 bilhões de renúncias de receita própria do Estado. Então, nós precisamos conversar sobre um outro patamar e não uma tentativa de impor a uma categoria que tem a mais baixa remuneração do Estado, que ela aceite calada não receber o salário. Sabe o que nós enfrentamos hoje? O governo falou que ia pagar R$1.000 para os aposentados. Pagou 500. Ele não faz o que ele anuncia. Você já pensou uma aposentada da educação que ia receber o seu salário e no final do dia, contando com os 1.000, que não tinha que ser 1.000, mas que no final virou 500, pessoal? Esse debate não pode ser um debate só nosso. Não pode ser só a gente que acha que isso tem alguma coisa estranha e que precisa ser conversado. Na crise, eu não estou discutindo que o Estado está quebrado, eu não estou discutindo finanças. Porque eu sei, ele estava quebrado, o PSDB quebrou, eu sei, eu sabia disso em 2014 e sabia disso no início de 2015. Então, na crise, a gente faz política. A gente senta com as forças sociais e pensa caminhos para superá-la. Não escolher quem vai excluir de receber o salário. Isso é gravíssimo e a gente não está tendo a dimensão do que é isso na vida das pessoas. Então fica aqui um momento de desabafo, né? Ou de explicação, né? Porque a gente sabe pela imprensa, pessoal. A gente sabe que não recebe pela imprensa. A gente sabe que ia ser R$1.000 hoje pela imprensa. Não tem nenhum mecanismo, porque é isso mesmo, está com problema mesmo, tem que sentar e tem que repactuar, tem que conversar para ver como é que haja saídas para isso. Então, assim, a questão da sobrevivência é muito grave
E eu acho muito hipócrita cargo comissionado que já recebeu o seu salário, ou que o seu salário, porque pode ter recebido, mas tem gente que o salário que recebe chega até o outro mês. Tem gente que não chega. Vai depender da vida social de cada um, né? E das condições de vida. Quem ganha salário mínimo tem mais dificuldade para o salário chegar até a metade do mês seguinte. Então, assim, é muita hipocrisia querer nos impor o silenciamento de algo que é... Estou discutindo salário, estou discutindo reajuste, olha só. Estou discutindo salários, né? Então, acho que isso é muito grave e a gente precisa conversar sobre o assunto. Porque não conversar não faz com que o assunto desapareça, né? E essa coisa dessa mistureba que eles fazem, de que sindicato tem que se submeter às condições do governo, é um equívoco. Sociedades fortes prescindem de sindicatos fortes, porque sindicato é organização de classe trabalhadora. É disso que a gente está falando. Por que o Temer fez a reforma trabalhista? Para atender o empresariado, para rasgar a CLT, para destruir o movimento sindical. O cara sabe que tem que destruir as centrais, que tem que destruir a organização sindical da classe trabalhadora. Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que fortalecer. Por isso que a cultura no Brasil é de ataque aos sindicatos. Existe uma cultura de ataque aos sindicatos. Isso não é espontâneo. Porque a organização é um problema para o capital, é um problema para o empresariado. E nós precisamos fortalecer os nossos sindicatos. Como eu já me excedi, e a gente está partilhando a mesa, então acho que as demais questões a Cristina também vai abordar. Mas acho que a gente tem uma grande tarefa e com isso eu vou encerrar. É possível reverter o que nós estamos vivendo. A gente começa a falar de conjuntura como se fosse algo imutável. A PEC 241, que é a emenda constitucional 95, é possível reverter. É só a gente conseguir construir 2/3 de um Congresso Nacional que se comprometa com reverter. A reforma trabalhista é possível reverter. O pré-sal é possível trazer de volta para a gente. A Petrobras com a soberania é possível trazer para a gente. É possível. É por isso que nós estamos debatendo representatividade nesse bar. Porque é possível reverter tudo isso que eles fizeram se nós conseguirmos tirar daquele Congresso aqueles que nos golpearam e se nós conseguirmos colocar lá uma forte bancada de classe trabalhadora, de mulheres, de homens, de juventude, de negro, de LGBT, de toda a representatividade que existe na sociedade e pela qual a Cristina é uma das que está se colocando como pré-candidata a esse processo. Então é possível reverter, é possível, além da resistência, ou no nosso caso da igreja, quando a gente fala, além da denúncia, é possível um anúncio. E é isso que nós temos que construir, porque a sociedade está cansada, o povo está cansado, o povo está cozinhando na lenha, o povo não tem mais as 3 refeições, várias regiões de Minas não tem água para o dia a dia dessas pessoas. E o que a gente vai fazer? A gente precisa disputar a política, porque a política é que transforma a vida das pessoas. E ao querer transformar, então, a gente precisa fazer essa disputa de forma coletiva. Então, Lula livre, Lula presidente, por uma outra política, por uma outra forma de transformar essa nossa sociedade que é tão urgente e necessária. Falar depois da Beatriz nessa inflamação toda vai ser difícil, hein? Mas bom, eu vou pegar algumas partes aqui que a Beatriz não abordou. A pergunta de que na crise se as mulheres foram afetadas, né? A crise afetou mais as mulheres do que os homens. As políticas públicas geralmente são feitas, na sua grande maioria, para as mulheres. E é onde está tendo o maior corte que a gente já teve nas políticas para as mulheres. As mulheres também são afetadas a partir do momento, como a Bia colocou aqui, de que ela não tem o seu salário. E aí hoje, no Brasil, 52% da população brasileira são mulheres. Desses 52%, em torno de 35% são mulheres que seguram as famílias. Então,
nós mulheres, com essa crise, nós somos afetadas diretamente, seja na educação, seja na saúde e em toda a infraestrutura ou política pública que tem no Brasil, né? Então nós mulheres somos afetadas muito mais. A hora de perder o emprego, a mulher é a primeira a ser mandada embora. Se ela vai ser contratada, primeiro olha-se o salário. Se eu posso contratar com um salário menor, eu contrato a mulher porque o salário pode ser menor. Então, em tudo, nessa crise geral, as mulheres estão sendo afetadas. Em relação à representatividade, Beatriz falou aqui muito bem, não precisa de repetir, mas eu acho que faltou uma coisa que a gente fala muito, Beatriz, que é o seguinte: nós duas somos do PT e nós duas estamos candidatando pelo PT, mas não somos obrigadas e nem vamos nos curvar àquilo que está errado dentro do PT. E isso tem que ficar muito claro, né? E são duas candidaturas que começaram, e aí pré-candidaturas, né? E são duas pré-candidaturas que começaram, e eu falei com a Beatriz, falei, Beatriz, ninguém me conhece, né? Não vai ter nenhuma rejeição. Ela falou pra mim, eu sei que acha que eles não te conhecem, né? E realmente a gente percebeu ao longo aí da pré-candidatura que as pessoas conhecem e a gente recebe recados, né? Aí um dos recados que tem sido dado, que é o que Beatriz colocou aqui. Ah, mas se faz greve, está contra o PT. Ora, eu sou servidora pública federal. Nos 13 anos de mandato do PT, seja da Dilma ou seja do Lula, nós, servidores públicos federais, fizemos greve. E por que nós fizemos greve? E aí eu lembro sempre de uma fala que Lula fez pra gente no seu primeiro mandato. Ele disse pra gente o seguinte, servidores públicos: eu estou sendo pressionado pelos empresários. Eu estou sendo pressionada por aqueles que têm vasta terra no Brasil, que mexe com boi, que mexe com vaca e outras coisas. Se os trabalhadores não me pressionar, eu vou para o lado que me pressionar mais. Então, se em determinado momento a forma de fazer a pressão é fazer greve, nós temos que ir para a greve. E muito bem que o Cintiúde puxou essa greve, independente se é do PT ou se é o PSDB ou se fosse o PMDB, que a gente não pode falar MDB, né? Senão a população vai achar que é outro partido. Então eu continuo falando que é o pessoal do PMDB. Então, gente, fazer greve é um instrumento da classe trabalhadora. E nós que estamos no sindicato, eu pelo menos, eu falo sempre na greve. Eu detesto fazer greve, porque nós que somos dirigentes, é o tempo que a gente mais trabalha, que a gente fica sem dormir, telefone toca de madrugada, porque no nosso caso a gente tem um hospital universitário que funciona 24 horas, então a gente recebe telefonema 3 horas da manhã, os outros perguntando assim, olha, chegou um caso aqui, a gente deixa entrar ou não? E eu nem sou de hospital, né? Aí a gente terceiriza o serviço. Aí eu ligo para outro da direção que é do hospital. E aí, a gente vai deixar entrar? Então a gente trabalha mais na greve, e eu não gosto de fazer greve, mas a gente não tem diálogo. São 4 anos que o Cintiúde está tentando fazer diálogo com o governador e não tem diálogo. E aí, o último instrumento que a gente tem é fazer greve. E aí, se tem que fazer greve, a gente faz greve com o PSDB, com o PMDB e com o PT. Porque nós somos do PT, mas a gente não pode deixar de dizer que, infelizmente, o nosso governador tem feito coisas que foi feita lá pelo Beto Richa, lá embaixo, lá no sul, entendeu? E aí nós vamos deixar de falar que a gente é do PT? Não. A gente constrói apontando também o que está errado para a gente poder fazer melhor na próxima. Eu vou dizer que eu vou votar na Anastasia, nem morta. E eu vou falar para vocês que a gente tem uma certa intimidade com a Anastasia. Para quem não sabe, ele é professor da Faculdade de Direito da UFMG.
O tempo que ele teve como governador e que ele está lá como senador, ele votou para poder cortar os recursos da UFMG. Então, é um cara que a gente também não quer, não. É lógico que a gente não vai votar nele, né? Mas aí dizer que só porque está fazendo greve está querendo trazer a direita de novo, de jeito nenhum, né? Então, colocando que não é isso que a gente quer. Em relação à representatividade, o rapaz do Levante colocou ali, é importante a gente ficar esperto nisso, que é quando a gente fala que nós temos que colocar mulheres, negros, jovens e as minorias, né, na representação, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente a gente ouve mulheres, negros, jovens lá defendendo o Bolsonaro, defendendo a volta da ditadura, defendendo o fascismo dentro do Brasil. Então a gente tem que tomar cuidado também em qual representação nós queremos no Congresso. E Beatriz falou muito bem, né? Não adianta a gente reproduzir o mesmo Congresso que a gente tem lá hoje, né? Então tem que ficar aí e saber diferenciar o joio do trigo, né? Bom, em relação à censura lá na Belas Artes, eu não sei, vou até procurar saber. E geralmente, nós que somos do Sindifes, o que acontece dentro da universidade chega pra gente. Nós não ficamos sabendo, eu perguntei que tem uma mesa aqui, uma mesa lá fora, com um monte de gente da UFMG, a gente não ouviu falar nessa censura e a gente vai lá para olhar. Mas aí eu vou responder a sua pergunta e também a da moça aqui que fez em relação ao UFMG. Para aqueles que não sabem, gente, a UFMG hoje nós temos uma circulação entre servidores e alunos, que seja de graduação, de pós-graduação, e nós temos também lá um colégio que pega do ensino básico, né, até o 2º grau. Nós temos um trânsito dentro da UFMG, em todos os seus campos, de 50 mil pessoas. Então a UFMG é uma cidade, né, que pode ser comparada a uma cidade do interior. A UFMG hoje tem o 3º orçamento de Minas Gerais. Então, e aí neste complexo, né, que é uma cidade, a UFMG, a gente tem Bolsonaro, a gente tem direita, a gente tem gente fascista dentro da universidade também, né? E aí a gente convive com esse espectro, que é um pouco menor ali, né, no nosso ambiente, mas a gente também tem tudo isso que está representado aí na sociedade em torno do Brasil, tá? Então a gente também tem essas pessoas dentro da UFMG que chega a fazer esse tipo de censura a uma exposição, né, dentro da Belas Artes, né? A gente tem a censura também daqueles que defendem a escola sem partido. Nós tivemos tentativas de denúncias da UFMG dentro do Ministério Público, no qual pediam que não tivesse disciplina e cursos de marxismo dentro da universidade, de direitos humanos e outras coisas, né? E o Ministério Público falou, não, isso é o papel da universidade. Essas manifestações têm que acontecer dentro da universidade. E a gente tem também, a gente já teve reitores lá que a gente teve que brigar para fazer manifestação mesmo, entendeu, né? Então, a gente convive com todas essas áreas dentro da UFMG. E como eu disse, é uma cidade e por lá perpassa todos os espectros, né, da sociedade, né? Encerrando aqui, respondendo a Rosângela, que é em relação se a luta tem que ser constante. Ela tem que ser constante, né? A gente não pode dormir, né? E aí o que a gente tem visto hoje é o seguinte: são várias demandas, várias tentativas de retirada de direito, ataque aos serviços públicos, né, à sociedade no geral. E é assim, a gente corre de manhã para uma coisa, quando você está lá já aconteceu outra,
e aí à tarde mais uma, à noite, e quando a gente está dormindo, ou a gente tenta dormir, eles já estão articulando outra para iniciar o dia seguinte, né? Então a gente que é do movimento sindical, a gente não parou, né? Desde que teve o golpe, a gente está direto e nem férias a gente consegue tirar, né, Beatriz? E aí vai direto. Então a luta tem que ser constante, é o dia a dia, e antes a gente falava, né? Só analogicamente dizendo, a gente matava, né, um leão a cada dia. Hoje, né, não é muito ecológico, mas fica só na fala, né? É uma luta a cada momento, né? Porque são várias coisas ao mesmo tempo. Bom, pessoal, eu quero agradecer aqui mais uma vez, né, a nossa participação aqui, agradecer o pessoal do bar, agradecer a todos e todas que vieram, e muito especial a Beatriz, que nos trouxe aqui, né, a UFMG aqui representando, e os demais aqui no bar. Muito obrigada, Beatriz, muito obrigada. Gente, eu quero te falar uma coisa. Tinha uma senadora. Parece que a ideia é tipo assim, a Aécio sai e Dilma entra. Eu gostei dessa história, né? Porque a luta nossa não é uma luta de forma alguma que vai beneficiar retorno de ninguém no choque de gestão. A gente sabe quem é o inimigo de classe e o fará a luta necessária. Mas de uma senadora também é importante, porque é um debate de mulheres que nós precisamos fazer, das mulheres na política, da forma como precisa. Então, é aluna presidente de uma senadora, e vamos fazer essa representatividade nos espaços que precisam de ter representatividade de classe trabalhadora. Obrigada. Bom, gente, agradecemos muito, tá, pela presença, vocês duas, muitíssimo obrigado. Para encerrar, eu queria só passar aqui uns rapidinho. Queria pedir ao pessoal, muita gente é a primeira vez que vem aqui no Terça Esquerda, para entrar lá, curtir a nossa página no Facebook, no Instagram, ajudar a gente a divulgar os nossos eventos, né? Porque aqui a gente faz as coisas tudo sempre com a ajuda de todo mundo, e a gente vai fazer o sorteio de uma camisa, e aí eu vou pedir a Bia para falar um número, sem olhar para ninguém aí, fala um número aleatório de 1 a 40. 13, né? Eu acho que foi meio marmelada isso aí. Então, ganhou a camisa. Gente, só mais um minutinho só pra gente encerrar. Eu prometo que é bem rapidinho. Eu queria avisar o seguinte: como é de conhecimento, já o pessoal costuma ver a Terça Esquerda, no final tem uma panelada que é oferecida pelo bar, tá? Dá licença, e daqui a pouco vai ser servido aí para todo mundo ficar à vontade. Hoje vai ser vaca colada. E também eu queria chamar aqui a Sônia para ter um presente. A Sônia, lá do movimento dos atingidos barragens, que tem um presente para os nossos convidados. Muito bem, boa noite, companheirada. Cansados? Na luta do povo? Ninguém se cansa, muito bem. Em nome de todas as mulheres que estão aqui, primeiro, de todas as mulheres da classe trabalhadora, em nome dos nossos companheiros, Bia e Cristina, nós tínhamos trazido aqui um vinho cubano para tomar. Mas elas também nos encantaram com os desafios colocados hoje pela classe trabalhadora na educação em Minas Gerais,
e dizer que vocês duas são referências na nossa unidade da construção da esquerda aqui em Minas Gerais. E isso é muito bonito, isso é muito forte e isso é poder. E é um poder construído através da luta e da resistência também das mulheres, dentro dos movimentos sociais e dentro dos sindicatos e dentro dos bares. Então nós declaramos aqui que vai ser terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tudo à esquerda, porque nós precisamos mudar a situação colocada em Minas Gerais e no nosso Brasil. E essa é a tarefa nossa nesse momento. Então, vocês são nossas referências e a gente diz que essas mulheres nos representam. Então, Cristina e Bia nos representam. E eu quero dizer, Cristina e Bia, e vocês respondem, são de luta, tá bom? Bia e Cristina! Bia e Cristina! Bia e Cristina! E esse é o lenço das mulheres do MAB, que a gente usa de várias formas. Na cabeça, quando vem bomba, a gente usa ele no nariz, usa para ficar bonito no cabelo, no pescoço, no braço. Então, para vocês duas também, a energia das mulheres atingidas por barragens e o melhor do mundo, que é onde se construiu o socialismo, que é onde se construiu a referência hoje da resistência no mundo. E eles dizem, provem, façam aquilo que vocês acreditam e depois se solidarizem com o mundo. E Cuba tem nos mostrado isso na solidariedade, no internacionalismo. E Cuba é um país feliz. E nós queremos ser felizes. É isso que está colocado. Então, para vocês duas, depois do dia de trabalho, ou hoje também, dividir e também comemorar nossa luta. Então, viva a Bia e viva a Cristina! Bom, hoje eu tenho muito presente. Por fim, agora, nós vamos entregar o presente no bar. São muitos presentes. Por fim, presente no bar. A Bia, como já é repetente, já é repetente no Corimbá, no Terça Esquerda. Falei que tinha que falar 13? Isso. Gente, agora para encerrar, eu queria chamar o pessoal para a gente vir aqui e se juntar o máximo de pessoas que a gente conseguir, para a gente fazer uma foto bem bacana com os nossos convidados. Pode vir, que cabe, viu? A gente já está acostumado a fazer isso aqui, vai caber. Acho que eu vou tirar a foto, não, o pessoal